Pessoal, namorar com ou namorar o? Namorar a Maria, namorar o João, namorar com a Maria, namorar com o João. O que importa é o amor, é o sentimento. Afinal de contas, eu conheço muitas pessoas que sabem falar corretamente, sabem escrever corretamente, sabem a regência do verbo namorar, né? E não se amam. O que importa é o amor. Porém, para a gramática, existe uma regência correta, existe uma regra a respeito do verbo namorar. E ela diz que o verbo namorar, pessoal, tá aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não exige uma preposição depois dele, nenhuma preposição. Um verbo transitivo direto, né, ele exige depois um objeto direto, sem preposição. O que vem depois de um verbo transitivo direto pode ser um artigo, um o ou um a. Então a forma correta, né, de se falar e de se escrever é João namora Maria, ou João namora a Maria. Eu quero namorar você é a forma correta. Porque namorar é verbo transitivo direto. E não eu quero namorar com você. Se eu colocar um com aqui e um com aqui, está errado para a gramática. A professora, então, nunca vai aparecer um com depois desse verbo? Pode ser que apareça, mas ele não será um objeto. Não vai ser um objeto direto, vai ser um advérbio de companhia. O com dá a ideia de companhia. A gente viu lá nos valores semânticos das preposições. Qual seria essa situação? Por exemplo, eu namoro com a minha cunhada na sala. Ô professor, o que o senhor está fazendo? Pessoal, eu estou dizendo que eu namoro com a minha namorada, um do lado do outro, sentadinho no sofá, e a minha cunhada está ali perto, olhando, cuidando da gente. Isso acontecia muito antigamente, ou com a sogra na sala, né, com o sogro, né. Vejam que a ideia aqui é de companhia, tem alguém junto conosco, comigo e com a minha namorada, tá? E aí pode ser que apareça, depois do verbo namorar, né, a preposição com, mas não é objeto direto, tá? Aí o verbo acaba sendo aqui intransitivo. Gente, noivar e casar são transitivos indiretos e exigem a preposição com. Vejam bem, o verbo namorar é transitivo direto e não exige a preposição com. Aí vai um objeto direto depois dele. Agora, o noivar e o casar são transitivos indiretos e exigem a preposição com. Talvez por isso, né, por associação, as pessoas acabem errando ou colocando um com depois do verbo namorar. Noivar, casar, né? São transitivos indiretos e exigem a preposição com. Ah, por que eu não vou colocar no namorar também? Né? Por quê? Porque namorar é melhor, né, do que noivar e casar, tá? Não precisa colocar nada depois do verbo namorar. Gente, se o verbo namorar é transitivo direto e não exige a preposição com depois dele como objeto, essa estrutura aqui está errada. Vocês conseguem perceber o erro dessa estrutura? Sim, esse com aqui, ó, depois do namorar. Não pode aparecer ali. Você quer namorar comigo? Quando for pedir alguém em namoro, fale certinho. Não fale assim que está errado. Essa estrutura está errada. Por que está errada, professor? Porque aparece o com ali depois do verbo namorar. E ele é um verbo transitivo direto. Não pode aparecer esse com aqui. Ah, professor, então como é que é a forma correta? Você quer me namorar? Aí tudo bem. Aí tá correto. Então é você quer me namorar. Quando for pedir alguém em namoro, tá? E aqui no final, aquilo que vocês detestam, mas há que se dizer, atenção! Alguns autores, tá? Mais modernos aí, já admitem o verbo namorar como sendo transitivo direto e indireto, tá? E exigindo a preposição com, quando for indireto. Então eles dizem que eu posso dizer João namora com Maria e eu quero namorar com você, tá? Mas são poucos autores, cuidado com essa informação, né? Não precisa você cortar os pulsos, não precisa você me mandar recado me ameaçando de morte. O que você deve fazer? Que você que está fazendo concurso, olhe o último edital, né? A última prova da sua banca e veja como que foi cobrado, né, a regência e como é que foi cobrada a regência desse verbo na última prova da sua banca. Tá?
tá? Aliás, são poucos ainda. É como se ele estivesse em transição. Daqui a pouco pode ser que ele tenha aí as duas regências, né? Se admita. Mas ainda, tá? Ele é tido aí na língua portuguesa como verbo transitivo direto, tá? Cuidado com essa informação aqui. Eu acho que eu falei tudo a respeito da regência do verbo namorar. Tá ok, pessoal? É isso aí.